Provérbios capítulo 17. Esse capítulo como um todo nos ajuda a ponderar o que realmente tem valor, o que nos faz construir, aproveitar e viver a vida, de modo que ao olharmos para trás, a gente não se lamente com o que fizemos nos nossos dias, porque ao contrário do que o tolo pensa e pratica, sim, é possível viver uma vida realmente feliz, a despeito dos problemas que enfrentamos no decorrer dela, escolhendo não abrir mão de valores e princípios, de ter um bom caráter e de ter a essência de Deus em nós. Provérbios não é um livro de leis, mas sim de conselhos valiosos, e quem escolhe tomá-los para si consegue viver muito melhor, a começar pela humildade de acolher o conselho no coração. O arrogante, o tolo, não acreditam que precisam do conselho de ninguém. Se julgam sábios aos seus próprios olhos, como a gente viu no capítulo anterior, e não submetem os seus planos à avaliação de quem tem mais experiência de vida e nem mesmo ao próprio Deus. Salomão aqui fala de simplicidade e sabedoria andando juntas. O valor da família, do perdão, da verdadeira amizade, de honrar os pais, de reconhecer o valor que eles têm e de se orgulhar deles, de não cair na estupidez de ostentar uma vida que não tem e viver de uma aparência que certamente ruirá e trará grande vergonha, de não se corromper com o suborno, de aceitar a repreensão e permitir que ela te torne ainda mais sábio, de não se pegar lutando contra o que é certo e defendendo o que é errado, de ter um coração grato e retribuir o bem que recebe, de ser alegria para os seus pais, de saber calar. Uau, quanta coisa! E ainda há mais. Se eu parasse para me aprofundar sobre cada ponto, esse estudo ficaria longo demais. Mas faça isso você. Medite no que temos lido, né? No que o Espírito Santo quer te ensinar. Leia, releia, queira entender, aplicar, viver os provérbios, a palavra de Deus. Aqui eu tenho dado real importância na minha vida e que tipo de pessoa isso tem me tornado? Qual é a minha essência? Será que eu tenho olhado para tanta gente, desejado tanto reproduzir o que eu vejo por aí e tenho deixado de olhar para Cristo? Consigo, diante de uma conversa, pensar no que Jesus diria em meu lugar? Como ele responderia? Que olhar ele teria para essa situação? Quais seriam as suas reações em meu lugar? Como temos a aprender com Jesus, que se despiu de sua glória e majestade, e nascido de mulher, numa família simples e temente a Deus, viveu aqui nos ensinando como devemos nos relacionar com Deus e com o próximo, como respeitar, honrar e cuidar dos pais. É tão especial para mim o cuidado que Jesus demonstra por Maria, relatado em João 19, 26 e 27, quando envolto em dor, ele da cruz se preocupa em dizer a João que ele deveria ampará-la. Está escrito: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Como ele nos ensinou sobre trabalho, honestidade, perdão, arrependimento, sobre o valor da família, reconciliação, compaixão, sobre servir humildemente, sobre perseverar, entre inúmeras outras coisas, todas elas fundamentais à vida. Sobretudo, ele nos ensinou a viver em santidade, em comunhão com Deus e com seu Espírito, a sermos cidadãos do céu. Tudo aqui vai passar, mas as suas palavras jamais passarão. O que fazemos aqui está diante de Deus e não há quem possa enganá-lo. Ele vê o que é feito, falado, produzido com verdade e inteireza de coração. Que vivamos sim intensamente essa vida, fazendo tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Que a gente se divirta tendo a companhia de Deus conosco. Que vivamos o nosso casamento, a alegria da família, com os nossos filhos ao nosso redor, como se o próprio Deus fizesse parte da nossa casa, porque sim, Ele faz. Que
que assim tratemos a nossa família, trabalho, a administração do nosso dinheiro, o trato conosco mesmo. Tudo é teu, Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como está em Romanos 11:36. Viver tudo isso por uma obrigação religiosa, por medo ou para não frustrar a expectativa de alguém, provavelmente se tornará um peso e muito enfadonho. Mas quem resolve abrir o seu coração para o Senhor e deixar que Deus se revele a ele, realmente descobrirá o que importa nessa vida. Aí então, a alegria do Espírito Santo fará morada em seu coração, e ainda que atravesse dias de tristeza e dor, a graça de Deus faz o seu coração sorrir, e seus olhos são bons para enxergar quanto bem Deus lhe tem feito. Ah, dá-me um coração assim, Senhor, grato, humilde, leve e verdadeiro para contigo. Eu quero viver, Jesus, a graça da vida de verdade por todos os meus dias. E como diz o Salmo 16:11, o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Aleluia.